Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Você já recebe a análise do seu caso no outro dia. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Gente, hoje eu quero falar aqui com vocês sobre 5 sinais de maturidade emocional. Veja bem, claro que existem centenas de sinais que a gente pode refletir sobre maturidade emocional. Eu estou trabalhando só 5 aqui, tá? São os 5 que eu sentei num primeiro momento e falei, tá, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Talvez, mais para frente eu grave mais 5, depois mais 5, depois mais 5... Tá? Neste momento eu vou falar desses 5 sinais. Então, vamos ver alguns sinais de maturidade emocional. O primeiro sinal que eu coloquei aqui, a impulsividade, a afobação cede lugar à calmaria e ao refletir antes de agir. Então, esse é um grande sinal de maturidade emocional. Porque, tá vendo? Pega o meu próprio exemplo. Afobação, impulsividade. Calma. Agora não, agora eu tenho calma. Tá, aconteceu isso, a pessoa falou isso. Tá, vamos ver. Certo? Então, você começa a refletir antes de agir. Você reflete antes de tirar conclusões do porquê que a pessoa fez isso. Ai, meu Deus, então é porque me ama, então é porque me quer. Calma, deixa eu pensar melhor. Deixa eu analisar. Pera lá, deixa eu perceber melhor isso aqui. E essa impulsividade, essa afobação não combina com maturidade emocional. Parênteses, esse ronquinho no fundo é o Teodoro que está capotado aqui no tapete, tá? Aqui do estúdio. Segundo sinal de maturidade emocional, as expectativas são reduzidas. André, eu consigo eliminar expectativas? Jamais, nós não somos máquinas. Jamais. Eu consigo eliminar a impulsividade, a afobação? Jamais. Eu não sou máquina. Vou ter momentos de impulsividade, vou ter momentos de afobação, mas eles começam a ser muito menos frequentes. Eles não me dominam mais. Então, cuidado, porque assim, eu tive um momento de impulsividade, então eu sou imaturo emocionalmente. Pelo amor de Deus. A gente tem que entender que a gente continua humano. Certo? Então, eu não vou eliminar as expectativas da minha vida porque eu não sou uma máquina. Mas eu vou conseguir reduzir essas expectativas num nível saudável. Elas vão manter as expectativas? Elas vão se manter? Elas vão. É lógico, eu vou fazer uma viagem, eu tenho expectativa de que a viagem vai ser ótima, mas eu começo a reduzir isso. Por exemplo, a hora que eu estiver conhecendo alguém, eu já não faço todas aquelas projeções. O André lá quando conheceu o cara. No outro dia já estava pensando um monte de coisa. Já estava projetando, criando. Já estava no outro dia convidando, fazendo programa para o final de semana. Agora, quando você atinge a maturidade emocional, você entende que você está conhecendo a pessoa. Então não tem por que você acreditar que ela é maravilhosa e diferente de todo o resto. Você conheceu ela um dia, uma semana. Se a pessoa, vamos pegar que a pessoa tenha 20 anos, porque nós aqui no canal temos uma faixa um pouco mais dos 20, né, bem? Costuma ser a faixa, pelo menos é o que o YouTube também me mostra, que a faixa etária maior aqui é dos 35 aos 50, a maior faixa etária aqui do canal. Então, veja bem, ainda que a pessoa tivesse 20 aninhos, 20, vamos jogar abaixo. Você conheceu ela faz uma semana. Uma semana. Gente, tem 20 anos de história da pessoa que você não conhece. O que você conhece? Uma semana. Então tem tanta coisa que você desconhece dela. Então como você pode acreditar que ela é essa pessoa maravilhosa, fantástica, tudo? Diferente de todos os outros. É só o tempo que vai mostrar.
o tempo e o seu critério de análise também. Porque aqui entra um outro sinalzinho, mas não está catalogado. A paixão. Você não se deixa dominar pela paixão. Porque quando você é dominado pela paixão, o que acontece? Às vezes não vai adiantar o tempo. O tempo vai mostrar. Se você é dominado pela paixão, o tempo não mostra nada. Porque as coisas estão ali, mas você não quer enxergar. Então, na verdade, não é o tempo que mostra as coisas, é a nossa capacidade de analisar os sinais. Eu ter a capacidade de analisar, perceber e não desconsiderar aquele sinal. Então, tá vendo? Paixão, né? Se a gente é dominado por ela, já não é um sinal de maturidade emocional. Então, a gente começa a entender que, à medida que os fatos vão se desenrolando, é que a gente vai conhecendo, percebendo, a gente vai se percebendo, percebendo as situações que estão ali e a gente vai se posicionando à medida que as coisas vão acontecendo. Porque, na verdade, quando a gente é imaturo emocionalmente, a gente faz o inverso. A gente não se posiciona conforme as coisas vão acontecendo. A gente já assume uma postura lá atrás já, antes de conhecer. É aquela postura do ele é maravilhoso, ele é fantástico, ele é tudo na minha vida. Pronto, é essa postura que eu assumo. E aí, parece que a gente se torna absolutamente fanático por isso. Já viu pessoa fanática por político? Seja político A, B ou C, já viu pessoa fanática por político? Gente, a pessoa está defendendo o político por causa disso, disso, disso. Não, porque esse meu político, ele é contra isso aqui, ele é contra isso aqui, ele é contra isso aqui. Amanhã, o político dela, que era contra isso aqui, que era contra isso aqui, ele está a favor disso aqui. Tudo que ele falava que ele era contra, que ele odiava, agora ele está junto disso. Que ele falava que ele era contra. Agora, essa pessoa que usava isso como orgulho para falar agora ela consegue achar outro argumento para falar o porquê que agora ele está assim, por que agora ele está assim. Não adianta, ela é fanática. E quando a pessoa não tem essa maturidade emocional e ela já assume essa postura que eu estou dizendo, antes, ele é maravilhoso, Cara, ela nunca vai abrir a possibilidade dela ir conhecendo conforme as coisas vão se desenrolando. Porque ela já pega aquela ideia pronta da pessoa. E aí ela só vai querendo sempre defender essa ideia. Nem que ela tenha que se culpar, nem que ela tenha que assumir culpas. O outro é que está errado, mas ela assume a culpa, desde que a imagem da pessoa permaneça aquela. Um outro sinal de maturidade emocional. As opiniões dos outros, elas são ouvidas para que eu possa perceber algumas coisas e não para que eu me molde. Ou seja, eu não vou me tornar a opinião aquilo que a pessoa quer. A opinião do outro ela é muito bem-vinda, desde que eu não me torne refém dela. Então, aqui entra o exemplo que eu sempre costumo dar. O exemplo de Jesus Cristo. Ele tinha consciência de quem ele era, da missão que ele tinha. Então, ele tinha consciência plena do seu próprio ser. Mas ele quis saber. Ele perguntou para os discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí os discípulos começaram, mestre, uns dizem que tu és Elias, ou um dos profetas, outros dizem que tu és Moisés. Então, quer dizer, ele quis ouvir, só que ele sabia quem ele era. Ele não se reduziu àquilo que os outros estavam dizendo. Ah, é? Estão dizendo que eu sou Moisés? Ai, não acredito. O que eu tenho que fazer então agora para deixar de ser isso? Ai, não acredito, então estou achando que eu sou Moisés mesmo. E eu começo a assumir a opinião do outro. Você começa a se tornar aquilo que estão dizendo de você. Ou o inverso, você quer provar para todo mundo que você não é aquilo. Você não tem que provar nada para ninguém. Eu não vim a este mundo para corresponder às suas expectativas e você não veio para corresponder às minhas. Então esse é um grande sinal de maturidade emocional. É a hora que você para de ser camaleão,
de se tornar aquilo que os outros querem que você seja, ou que você acredita. Ou que você acredita. Porque tem gente que é assim. Ninguém falou, fulano, você tem que ser assim. Você começa a conviver com a pessoa e a pessoa fala isso, fala aquilo, fala assim, fala assado. E aí você acredita que para agradá-la você deve ser assim. Então você vive um personagem. Você vive uma casca. E isso não te deixa realizado. Outro sinal de maturidade emocional. A rejeição, ela é ruim? Sim, ela é ruim. Mas eu não sou mais diminuído por ela. Ou seja, eu passo a entender que tudo bem a pessoa não querer estar comigo. Que tudo bem eu estar afim de alguém e a pessoa não está afim de mim da mesma maneira que eu estou afim dela. Tudo bem, isso não me diminui. Isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com os critérios que estão na pessoa. Então, por exemplo, eu já vi caras que eram desses super sarados, desses de academia, todo trincado, entendeu? E eles chegavam porque eles achavam, porque, queira ou não, lógico, eles estavam dentro do padrão que a sociedade hoje coloca. Então ele achava que onde ele chegasse, na mulher que ele chegasse, ele teria. Cara, e ele foi justamente numa mulher que ela não tinha ele como critério de beleza, ela não gosta de saradão. Ela gosta de homem comum. Homem comum, bem, que não faz academia, que tem uma leve barriguinha. Sabe, leve barriguinha? Não é que tem barriga de chope desse tamanho. Mas tem uma leve barriguinha, o homem comum do dia a dia. É esse o tipo de homem que a atraía. E o que ela fez? Ela disse não para ele. Então, tá vendo? Então, o problema estava nele. Não, a questão estava nela. Ela, os critérios dela. Esse biotipo dele não a agrada. Então, não é que ele é feio, não é que ele, não é o problema, não é ele. Então, a rejeição é ruim? É, lógico que é. Ninguém gosta de ser rejeitado, mas ela não me diminui mais. E por fim, o quinto sinal de maturidade emocional, que na verdade é um desdobramento do que eu falei do quarto sinal. O meu valor não é dado pelo outro. Não é o outro que me valida. Então, para com isso de achar que o seu valor é dado pelo outro. Então, se o outro te aceita, se o outro te quer, então aí você se sente bem. Se o outro não te quer, aí você se sente mal. Então, o critério de análise, o critério para você se enxergar, não vem de você, ele vem do outro. Você está vendo que o padrão que você coloca para se sentir bem é dado pelo outro. Então, gente, isso mostra que a gente não tem maturidade emocional. Cara, lógico, quando o outro me aceita, quando o outro me acolhe, quando o outro me trata bem, isso me faz bem? Sim, me faz bem. Agora, uma coisa são essas atitudes me fazerem bem. Outra coisa é eu achar que eu não tenho valor porque o outro não me trata do jeito que eu gostaria que ele me tratasse. Ele me despreza, então eu me sinto mal, me sinto um lixo. Escuta, meu bem, se o outro me despreza, se o outro me trata mal, então ao invés de eu me sentir um lixo, eu tenho que entender que ele é que está me tratando com desconsideração e não merece, portanto, a minha consideração. O meu esforço. Eu me dedicava, estava aqui ao lado da pessoa, tal, gostaria de ter uma amizade ou gostaria de ter um relacionamento com a pessoa e a pessoa está me tratando da pior maneira possível. Então, cara, não, essa pessoa não merece o meu carinho, a minha atenção, o meu afeto, mas parece que aí a pessoa fica obcecada. Tá vendo? Tem gente que coloca tanto isso, o outro que me valida, que aí quando o outro me rejeita, quando o outro não me quer, quando o outro não me trata bem, parece que é aí que eu fico atrás mesmo. É aí que eu fico atrás. Porque parece que então ele precisa me querer para que eu esteja bem. Ele precisa sim,
me aceitar, porque aí eu me sinto bem, porque aí parece que eu estou em paz comigo mesmo. Então, se alguém não me aceita, parece que eu não estou em paz com a minha autoimagem. Escuta, a autoimagem é minha. Não pode ser definida pelo outro. Por isso que essa história de que o outro é que confere o meu valor é dado pelo outro, não condiz com maturidade emocional nem aqui e nem na China. Pelo amor de Deus. Certo, meus queridos? Pensemos nisso. Pensemos, né, nesses sinais aqui. Vamos refletir sobre isso. São só 5 sinaizinhos, mas que já nos apontam para algumas coisas. Se você percebe que alguma coisa está faltando aí, o que é que você precisa mexer? Onde é que você pode mexer? Qual o entendimento que você tem? Né? Batalhe pelo autoconhecimento, porque ele é libertador. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.